Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome. Tu és o centro de todas as coisas. Todas as coisas convergem em ti, Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és a nossa paz, a nossa cura. Tu és o nosso abrigo. Tu és a nossa direção. Tu és o nosso deitar e o nosso levantar. Tudo que nós somos em ti, Senhor. Nós reconhecemos a manifestação do amor do Pai através do Senhor Jesus. Nós reconhecemos a salvação, a vitória sobre Satanás. Nós reconhecemos a vitória sobre a doença, a pobreza, a maldição. Que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós reconhecemos, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, que o nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor. Nós te adoramos. Tu és a razão de nós estarmos aqui. Tu és o motivo de nós estarmos aqui. Manifesta o teu poder curador neste lugar. Se alguém entrou enfermo neste lugar, que a doença saia agora. Toda a enfermidade vai embora agora. E que a cura, seja ela da alma, seja ela do corpo, ela possa se manifestar. Que pessoas que estão assistindo pela internet seja tocada pelo teu poder, Senhor. E que nós possamos viver uma libertação nessa noite, de paradigmas, de conceitos, de sofisma, que fortalezas sejam quebradas, Senhor. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Romanos, abra tua Bíblia em Romanos 8, depois que estiver aberto, olhe para mim. Uma das coisas que eu tenho dito, e eu tenho feito questões de repetir, nós tivemos agora, estava no retiro com a liderança, um encontro com a liderança, e eu falei algumas coisas, repeti algumas coisas, e é importante que seja marcado algumas coisas na nossa vida, que possamos repetir, para que ela se torne verdade. E uma das coisas que eu tenho dito é que a fé, ela vem pelo ouvir e não pelo que você ouviu. Diga comigo, a fé vem pelo ouvir, não pelo que ouvi. Uma está no presente, a outra está no passado. A fé não está pelo que você ouviu, a fé está pelo que você ouve. A fé não é passado, a fé ela é presente. A fé é para agora, não é para o ontem. Preste atenção, queridos. O Leonel acabou de falar algumas coisas aqui da antiga aliança. E é verdade, coisas tremendas. Assim, existem coisas que homens eram para morrer e não morreram. Quando eu olho para a Bíblia, para a antiga aliança, você precisa só entender uma coisa, que a antiga aliança é muito inferior à nova aliança.
Porém, nós temos homens da antiga aliança que viveram em uma dimensão acima de muita gente da nova aliança. Eu não saberia explicar como. Por exemplo, se você olhar para a vida de Abraão, no processo, no discipulado de Abrão até Abraão, eu não sei como Deus falava tantas vezes, ou como Deus falou tantas vezes com Abraão. Eu não sei como era a maneira que Abraão ouvia, mas ele ouvia. Porque alguns momentos aparece anjo, alguma coisa. Isso daí dá para entender. Aí quando a Bíblia fala assim, Deus falou com Abraão. Porque eu entendo que a maneira como Deus fala com o homem é através do seu espírito. O homem morto no pecado, ele não tem condições de ouvir a Deus. Mas nós temos um homem chamado Abraão. E esse homem, ele vivia num nível de sensibilidade, ou ele desenvolveu um nível de sensibilidade no seu relacionamento com Deus, que é impressionante. Ele ouve uma palavra sobre a morte do seu filho, sobre o sacrifício do seu filho, e ele decide cumprir, obedecer aquela palavra. E na hora do ato, ele está atento, e Deus fala com ele novamente. Ele está sensível para ouvir a Deus. E se ele não tivesse sensível para ouvir a Deus, ele teria obedecido a Deus, sim ou não? Ele teria feito alguma coisa errada? Teria ou não? Não. Ele estava debaixo de uma palavra. Só que algo já tinha acontecido no meio do caminho, e Deus já tinha outra palavra para ele. Amém? Deus já tinha outra palavra para ele. O problema é quando nós estamos agarrados a uma palavra. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. O problema, queridos, é quando nós não desenvolvemos a vida da palavra. O problema é quando nós não temos a realidade da palavra. É quando nós temos a palavra escrita, mas nós não temos a realidade, a vida daquela palavra. Romanos capítulo 8. Versículo, vamos ler a partir do verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alguém aqui está em Cristo? Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, aleluia, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos a lei e nós temos o Espírito. A lei, queridos, ela agia sobre homens mortos espiritualmente. Eles não tinham consciência, eles não tinham percepções espirituais. Eles tinham letras, e era a palavra de Deus, era poderosa, mas eles precisavam de vida sobre aquilo. Eles não tinham uma consciência, eles tinham simplesmente obediência acerca daquilo que Deus tinha falado para eles. Quando eu digo obediência, eles tinham uma regra, eles não tinham entendimento do que era certo e do que era errado. Aquilo não estava resolvido dentro deles. Não. Eles tinham um conjunto de ordens, um conjunto de coisas que era conhecido como os 10 mandamentos. E o Leonel acabou de ler aqui que nem um tio, nada vai passar os céus e a terra, mas tudo que está na lei se cumpre. O que eu quero que nós entendamos, queridos, é que o Espírito, ele não age fora da palavra. Porém, nós precisamos entender que o fato de nós termos uma palavra, ou o fato de nós termos uma palavra como regra na nossa vida,
Se ela não tiver, a vida não funciona. O Espírito não faz nada fora da palavra. Tudo que ele age está enquadrado na palavra. Porque a palavra é Cristo. Ele não pode agir fora da palavra. Porém, o que eu quero dizer nessa noite é que nós precisamos nos mover pelo Espírito. Fundamentados na palavra, mas com o Espírito nos conduzindo. Será que a igreja primitiva tinha Bíblia como nós temos? Cada um tinha a sua? Tinha, Leandro? Eles tinham os pergaminhos dos templos. Paulo tinha alguma coisa, porque devia ter alguma coisa, porque Paulo falou, quando fulano vir, manda trazer o meu pergaminho. Ou seja, alguém tinha, eu estou falando que não havia Bíblias, coisas dessa forma. Como é que aqueles homens se moviam? Como é que aquela igreja se movia? Você encontra heresia na igreja primitiva? Encontra não? Você encontra pecado no meio dela, como toda igreja tem. Mas você não encontra uma heresia ali, não da parte dos apóstolos. Eles não tinham o livro de Atos, mas eles tinham o Espírito que desenvolvia os atos através da vida deles. Eles não tinham a realidade, eles não tinham uma palavra, mas eles tinham a realidade, a vida do Espírito. Porque nós temos, queridos, algumas vertentes assim. Gente que não lê a Bíblia, não tem vida com a palavra, está totalmente errada. E gente que acha que por ter, ou por saber falar a palavra, e isso é importante, saber falar a palavra, ter, olha, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, eu acho que isso é importante, mas nós não temos a realidade daquilo. Então nós temos uma vertente que não lê a palavra, e isso é uma vergonha, quem não tem uma vida com a palavra, um relacionamento com a palavra de Deus. Você nunca vai descobrir quem você é, se você não tem um relacionamento com a palavra. A igreja precisa voltar a ter relacionamento com a palavra, amar a palavra de Deus. E toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos da vida do Espírito fluindo através das nossas vidas. Nós precisamos ser uma igreja que se move através, ou que se move pelo Espírito. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos 16. Atos 16. Eu creio que nesse tempo Deus quer, através do Espírito Santo, Deus quer nos guiar de uma forma muito tremenda. Eu creio que nesse tempo Deus quer mover a sua igreja. E quando eu estou falando da igreja agora, eu não estou falando de forma coletiva, eu estou falando de forma pessoal. Deus quer nos conduzir de uma forma muito peculiar no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Eu creio que nós precisamos alimentar a consciência que o Espírito habita em nós. E que Ele habita em nós de fato e de verdade, não só aqui dentro. Mas que amanhã, quando você acordar, Ele vai estar com você. Que você, durante o dia, você ir trabalhar, o que você for fazer, Ele está com você. O que eu quero te dizer, queridos, é que a palavra de Deus precisa estar ardendo em nosso coração, mas nós precisamos saber o que o Espírito está falando. Para que nós possamos ser um canal, ou para que possamos ser canais de Deus no meio dessa geração. Homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo. Homens e mulheres que aprenderam a ouvir o Espírito Santo. Que são guiados pelo Espírito Santo. Diz assim, Atos 16, versículo 6. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu.
Preste atenção, queridos. Paulo, ele está em viagem, ele está pregando. Queridos, para mim Paulo tinha em mente assim, olha, o ide por todo mundo. Estava muito claro na vida de Paulo. As palavras de Jesus. Paulo fez 3 viagens missionárias. Paulo era um homem que andava implantando igreja, estabelecendo presbítero. Paulo era esse é o papel do apóstolo. Ele passava no lugar, estabelecia igreja, levantava pessoas, ia para outro lugar. Ou seja, o papel de Paulo, a vida comum do apóstolo Paulo era pregar, era chegar no lugar, ir para a sinagoga, ir para a praça, para qualquer lugar onde Paulo chegava, Paulo estava pregando. Essa era a vida comum daquele apóstolo. E ele estava em mais uma das suas viagens, ele está fazendo algo. E quando ele chega no lugar, e ele vai pregar a palavra, ele está querendo ir para um lugar para pregar a palavra na região de Frígio Gálata. Quando de repente o Espírito Santo diz para ele, não. Como não? O que eu quero dizer é que poderia ser natural que Paulo pregasse a palavra ali. O que eu quero dizer é que às vezes nós temos uma palavra, entramos no piloto automático por causa daquela palavra. E Deus às vezes quer nos direcionar de uma forma diferente. O que eu quero dizer é que às vezes as coisas como nós fazíamos, Deus quer mudá-las. E muitos de nós precisamos viver catástrofe, torrentes secarem, porque nós não entendemos a voz do Espírito dizendo, mudou. A Bíblia não é um livro de regra, a Bíblia é a vida de Deus. A palavra precisa ser viva, significa que todas as vezes que eu olho para ela, ela é presente, ela é real. E aí, queridos, versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Não vai. Eles estavam querendo pregar a palavra, mas eram homens que estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. O que essa geração precisa é de homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. Eu fui criado na igreja. Isso é bom, irmão, em alguns aspectos. Eu fui criado na escola dominical. Isso também é bom. Mas o problema é que nós não temos às vezes a vida e a realidade daquilo que nós aprendemos. E aí nós temos um discurso, mas aquele discurso é vazio. E aí aquilo que nós aprendemos, mesmo sendo a palavra de Deus, se torna uma religião na nossa vida. Porque ela não tem essência, porque ela não tem verdade. Porque a Bíblia se tornou, mesmo sendo o povo da nova aliança, nós continuamos vivendo debaixo de regras e não de vida. Não de realidade espiritual. Por quê? Porque nós temos a informação. Volto a falar, isso tem o seu lugar. O que eu quero falar nessa noite é que a vida de Deus, ela é presente, ela é real. E eu tenho certeza que muitos de nós, que temos um monte de coisa dentro de nós, de informações, eu não sou contra até certo ponto isso, mas muitos de nós olhamos para essas informações e para coisas que nós mesmos lemos e nós não vemos essa realidade na nossa vida. Aqui nessa noite mesmo, faltando um monte de gente, está assim de pessoas que não tem realidade de cura. Eu não estou falando isso de uma forma de condenação. Eu estou falando isso de uma forma confrontativa. Não tem realidade de finanças, não tem realidade de saúde, não tem realidade de família. É como se nós olhássemos para isso daqui, por mais que não professamos, mas de alguma maneira não funciona. E a palavra de Deus funciona. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. O que eu quero dizer é que isso daqui não é comum, meu irmão. Eu já ouvi falar muito sobre isso, a gente já ouviu muito, nós tivemos estudos sobre isso. Nós tivemos uma série de estudos sobre isso. O que isso gerou na nossa vida? O
que eu quero dizer, queridos, é que o Espírito, ele não se move fora da palavra, mas muitas vezes ele diz, isso daqui não é para você fazer agora, eu não quero que você faça. Paulo, eu não quero que você pregue na Frígio Gálatas, eu não quero que você pregue na Fenícia, eu tenho outra coisa para você. O que eu quero dizer é que o fato de estar aqui não é uma via de regra, não é automático. É a mesma coisa de você pegar o seu dízimo e falar, estou lá levando meu dízimo por obediência. Não é muito mais do que isso. É vida, é realidade, é prazer, é fé naquilo que eu estou fazendo. Porque muitas vezes nós não entendemos, porque não tem realidade, não tem vida naquilo que nós estamos vivendo. Vamos continuar lendo. Porque homens guiados pelo Espírito, eles não são só impedidos de algo. Quando eles são impedidos por algo, é porque Deus tem outra coisa para eles. Escute, quando Deus fala, não é isso mais, Ele tem outra coisa para você. Entenda isso. Quando o riacho secou, tem uma viúva esperando. E a viúva era o milagre de Elias, e Elias era o milagre da viúva. Olha o que é que diz. Versículo 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Uau! Assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Quando? Imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Não quero vocês aqui, não quero vocês ali, eu quero vocês em Troade. A sensibilidade para receber não. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa. Às vezes não é, presta atenção, olhe para mim. Às vezes não é difícil ter fé para receber. Às vezes é difícil fé para dar o que a gente recebeu. Às vezes não é difícil ter fé para receber. Às vezes a gente tem fé para receber. O que a gente não tem é fé para dar o que a gente recebeu. Às vezes a gente tem fé para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. O que a gente não tem é fé para devolver o que Ele nos deu. Que foi a fé de Abraão. Abraão não teve só fé para receber Isaac. Ele teve fé para devolver Isaac. Às vezes nós temos fé para receber o ministério. Às vezes nós temos fé para receber um dom. Mas nós não temos fé para devolvê-lo. Às vezes nós temos uma mente compactada sobre uma informação e nós perdemos a vida da realidade, a vida que se renova a cada dia acerca daquela palavra. Nós precisamos estar abertos para ler o mesmo texto, se for preciso, todos os dias, e receber uma nova revelação acerca daquele texto todos os dias. E para isso nós vamos ter que abrir mão do que nós ouvimos. Quando eu falo abrir mão, entenda, queridos, não é esquecer, não é, mas abrir mão é o seguinte, daquilo. Ou perder, ou... É por isso, queridos, que eu respeito quem tem, mas eu não gosto de Bíblia com rodapé. Eu não gosto da revelação do autor do rodapé, eu não quero a revelação dele, eu quero a revelação do meu espírito. Eu sei que ela me ajuda, eu sei que ele pode me dar informação, mas ela também pode me limitar. E a ideia de Deus não é que você se limite a uma passagem. A ideia de Deus não é que você conheça a Bíblia. A ideia de Deus é que você conheça o autor dela. A Bíblia aponta para alguém. E a Bíblia é alguém. Você está entendendo isso? A ideia de Deus não é que você conheça a palavra. É que você conheça o autor dela através da palavra. Isso daqui aponta para alguém. Deus não procura adoração, Ele procura os adoradores. Da mesma forma que o nosso foco não é a adoração, é o adorado.
Ok? Se Deus não procura adoração, o nosso alvo não é adoração, é o adorado. O meio é adoração, mas o nosso foco é alcançar Ele. Se Ele não procura adoração, o meu foco não deve ser adoração. É ser adorador. É um estilo de vida, o meu alvo é alcançar Ele. E às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não nos movemos. Uma igreja que não se move. Queridos, a igreja primitiva, o livro de Atos, ele é um livro tremendo no sentido da manifestação do Espírito conduzindo, do Espírito fazendo, das coisas acontecendo numa proporção assim tremenda, de uma maneira diferenciada. Os apóstolos que andaram com Jesus, eles estão dizendo: nós somos testemunhas. Eles tinham o Espírito Santo fazendo, e a palavra, você vai ver que a palavra Espírito está aparecendo várias vezes nesse livro. O Espírito está agindo, ele está fluindo. Eles se moviam. Queridos, eles tinham coisas dentro dele que Jesus tinha ensinado, que agora o Espírito Santo estava trazendo à tona aquilo que Jesus ensinou e que muitas vezes eles não entenderam. É tremendo quando você tem algo dentro de você e o Espírito Santo toca naquilo e traz à tona, e você fala: uau, eu não via isso desse jeito. Aquilo lá estava guardado, estava dentro de você. O Espírito Santo pegou aquilo lá e ele pôs vida naquilo lá e saltou numa amplitude dentro de você. Você fala: meu Deus. É isso que o Espírito quer fazer em nós. O Espírito quer ser real, ele quer ser presente na nossa vida. O Espírito que ele quer nos conduzir para nós vivermos a palavra na íntegra, na realidade dela. O Espírito Santo quer nos usar. Nós precisamos desenvolver esse entendimento de relacionamento. De um relacionamento constante. De um relacionamento fora de quatro paredes. De um relacionamento que ele pode falar comigo dentro do trem, dentro de um restaurante. Ele pode me direcionar a orar por alguém dentro do trem, a tocar as pessoas dentro de um restaurante. Ele pode me direcionar quando o garçom chegar com a bandeja, trazendo o meu suco, e ele falar: olha, eu estou falando de uma sensibilidade, de um relacionamento, daquilo que o Espírito quer fazer nesse tempo. A igreja de Atos, ela está viva até hoje. Nós só precisamos ter a consciência, nós somos a continuidade da igreja de Atos. O alvo não é Atos dos apóstolos, é Atos dos filhos. Mas se nós não desenvolvermos relacionamento, por que é muito importante o relacionamento da palavra? Porque a palavra é o parâmetro sobre aquilo que Deus está me falando. Como assim, pastor? Se eu ouvir alguma coisa que está fora da palavra, eu não devo aceitar que essa palavra veio de Deus. Porque às vezes aquilo que é bom para nós foi Deus que falou, né? Já ouviu isso, não? Deus falou comigo acerca daquela menina, pastor. Eu encontrei pouca gente que fala assim: pastor, Deus mandou eu separar dela. Estou falando não de casamento, de relacionamento. Eu encontrei pouca gente na minha caminhada que, no relacionamento com a menina, com o menino, falou: Deus pediu meu relacionamento. Assim, pastor, não é de Deus para mim. É sempre, aquilo que Deus falou é sempre favorável, né? Não tem sacrifício nenhum. É sempre, se for bonita, meu irmão, foi Deus mesmo. Ele encarnou assim, apareceu para mim. E ele disse assim: eu antes que ela formasse no ventre, eu já preparei ela para você. E antes que saísse da madre, eu já te entreguei. Às vezes nós caímos no engano. Nós precisamos, queridos, eu acho tremendo isso, porque esses homens não estavam buscando nada de interesse para a vida deles. Eles estavam querendo pregar a palavra, mas Deus disse para eles através do Espírito: não. Nós precisamos
precisamos de uma geração que se levante e que esteja ouvindo o Espírito Santo todos os dias. O Espírito Santo, uma igreja que está sensível ao Espírito, ao que Ele quer fazer. Escute, queridos, a nossa vida de oração é muito mais do que querer ditar a Deus o que nós queremos que Ele faça. Eu penso que às vezes nós precisamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, como está o teu coração? O que o Senhor está pensando esses dias? Você já falou com Deus assim? Deus, o que o Senhor está pensando do Brasil? O que o Senhor tem pensado sobre isso? Conta para mim. O que o Senhor está pensando da igreja brasileira? O que o Senhor está pensando em fazer nesse tempo? Você já conversou com Ele assim? Ele fala. Ele fala. O que o Senhor está pensando em fazer? O que o Senhor quer mudar na igreja brasileira? Como é que o Senhor está se sentindo no Brasil? Como é que o Senhor está? Eu quero conhecer o teu coração. Eu quero saber como é que o Senhor está. Eu quero saber o que o Senhor quer fazer nesse tempo. Porque eu quero me alinhar com aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero viver uma vida mecânica, você está entendendo? Eu não quero simplesmente estar vivendo uma vida regrada nesse sentido. Não, eu quero saber o que o Senhor está fazendo. Porque se for tempo de nadar, eu vou colocar roupa de nadador. Se for para saltar, eu vou colocar paraquedas. Eu só quero saber qual é o tempo. O problema, querido, é que tem gente querendo voar com roupa de nadador. Você vai morrer, cara. Então Deus me chamou, Ele falou que eu tinha que nadar, que eu ia ser mergulhador. Você precisa entender que às vezes Deus quer mudar as coisas. Ele não muda, mas Ele trabalha através das mudanças da nossa vida. Se nós não entrarmos para o nosso quarto, se nós não desenvolvermos uma vida com Deus e uma vida com a palavra, se nós não desenvolvermos um relacionamento com o Espírito Santo, que é a pessoa que foi enviada para a terra, para habitar dentro de você, para te conduzir, para te direcionar, para te ensinar, para te convencer, nós não vamos viver o reino de Deus na terra, porque é o Espírito Santo que vai manifestar na terra através de nós o reino de Deus. Não é só a questão de se manifestar, é a questão de ser direcionados. Eu creio que nesse tempo Deus quer usar pessoas em qualquer ambiente, em qualquer território, em qualquer lugar. Eu creio que Deus, através do Espírito Santo, quer nos conduzir a lugares. Eu não estou falando nada normal aqui, queridos. Eu estou falando de algo normal para alguém que tem um relacionamento com o Espírito Santo. Há quanto tempo você não ouve a voz do Espírito? Há quanto tempo você não tem uma direção? Há quanto tempo você não desfruta desse relacionamento? Há quanto tempo? O Cleito acabou de cantar aqui. Eu reconheço qualquer lugar. Essa é a ideia. Nós reconhecemos em qualquer lugar. Essa é a ideia, essa é a vontade do Rei. Te reconheço em qualquer lugar, aonde o Senhor falar, eu reconheço. O problema, queridos, é que às vezes, eu entendo que às vezes Ele nos dá uma palavra acerca de uma situação, e às vezes nós ficamos anos naquela palavra. Nós ficamos anos naquela direção, mas não quer dizer que faz anos que Ele não fala conosco. Não confunda as coisas. Ele te deu uma direção, Marcos, caminha nesse caminho, e faz 1 ano, 2 anos que Ele não te falou mais nada acerca daquilo, mas não quer dizer que Ele não conversou com você acerca de outra coisa. Não, Deus falou, por que Deus não está falando comigo? Deus não está falando comigo porque Ele já falou comigo há 1 ano atrás. Não, Ele falou acerca daquilo. Eu não creio que a vontade de Deus é silenciar conosco. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, para que Ele tenha relacionamento conosco, para que nós possamos ouvir a sua voz. Se nós não tivermos isso, queridos, se nós não estreitarmos o nosso relacionamento, se nós não desenvolvermos essa amizade, nós jamais viveremos isso.
Às vezes nós entramos numa religião, caímos dentro de uma religião. Aqui, eu estou falando aqui dentro. Nós caímos dentro de um nível de religião e nós não percebemos que estamos nela. Nós entramos numa dimensão de religiosidade e nós não percebemos. Porque o cristianismo é vivo. O Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa. Ele fala. Ele ensina. Ele convence. Ele nos direciona. O Espírito Santo Ele nos conduz. E é por isso, queridos, que nós temos feito tanta nhaca na nossa vida. Porque nós estamos tomando decisões, decidindo coisas, fazendo coisas, sem o Espírito ter nos conduzido, sem o Espírito ter nos direcionado. O Espírito não é uma pessoa que vai e vem. Ele veio e Ele habita em você. Ele está em você. Ele não vai embora quando nós vamos embora da igreja. Ele não volta na quarta-feira. Ele habita dentro de você. Ele habita em mim. Mas não é só para mim. Ele habita em mim, mas Ele age através de mim. Ele age através de você. Ele habita em você, mas Ele age através de você. Quando nós não estamos sintonizados, que tudo para nós se torna mais difícil. Quando nós não estamos direcionados pela pessoa do Espírito Santo, tudo na nossa vida é mais difícil, nós perdemos tempo, nós andamos por tentativas, nós entramos em negócios e mais negócios que não era para a gente ter entrado, nós fazemos alianças que não era para nós ter feito, nós abrimos comércios que não era para nós termos abertos. Por quê? Porque nós não ouvimos. Porque nós não ouvimos. Porque nós não desenvolvemos um relacionamento. Nós estamos nos movendo pelo nosso bem-estar. Nós estamos nos movendo por aquilo que nós cremos ser bênção para a nossa vida. Foi Oséias que teve que andar nu? Foi Isaías que andou nu? Cara, presta atenção. Quem falou para ele, Léo, que ele tinha que andar nu? Você entenderia que essa palavra é de Deus para a tua vida? Anda nu. Você acha que isso é normal, irmão? Como é que esse cara sabia que essa palavra veio de Deus? Eu repreendia na hora, irmão. Capeta de imoralidade. Você quer me envergonhar? Esses caras eram loucos. Queridos, nós não podemos ser menos loucos do que essa turma, porque eles não eram habitação, o Espírito visitava eles. E o cara andou quanto tempo nu? Ele andou um bom tempo, né? Mas não foi um dia só, não. Os caras eram conduzidos por Deus. A vida de Deus é presente, é hoje. Amanhã você tem um maná novo. Depois da manhã tem um maná novo. Depois da manhã tem um maná novo. Quarta-feira nós vamos vir para o culto, mas o Espírito tem um maná cada dia sobre a minha vida. Eu preciso desenvolver esse relacionamento. É a pessoa mais linda, é a pessoa mais especial, é o Espírito Santo. É o relacionamento mais fácil, é a pessoa mais dócil, mais meiga e mais firme que eu já conheci em toda a minha vida. É a pessoa do Espírito Santo.
Às vezes, queridos, nós nos perdemos. Não é por ter cometido, às vezes, um sacrilégio. Às vezes nós nos perdemos por não termos mais a voz presente. Por perdermos o prazer do relacionamento. Às vezes nós nos perdemos pelos ativismos, pelo compromisso, pela demanda, pela agitação do dia a dia, por tantas coisas que eu tenho que fazer. Às vezes nós nos perdemos, queridos, pelos aplausos, nós nos perdemos, eu sei lá, por diversas coisas. E não tem nada que deve ser mais prioridade na sua vida do que o seu relacionamento com o Espírito Santo. Não tem nada que você deve priorizar mais do que a voz dele no seu interior, falando com você, te conduzindo, te ensinando. Ah, meu irmão, ele sai com cada coisa. Ele não quer se esconder de você. Ele quer falar com você nesse tempo. Ele quer te ministrar, Ele quer te direcionar. Ele quer te colocar no foco novamente. Ele quer te colocar no eixo novamente. Eu perdi a nuvem e Ele coloca você debaixo da nuvem. Pastor, eu me perdi. Ele te achou. Tu és tão lindo, Espírito Santo. Tu és tão doce. Eu te amo, Espírito Santo. Quebra os nossos esquemas. Quebra os nossos esquemas, Espírito Santo. Quebra os nossos projetos. Quebra os nossos planos de carreira. Nos desestabiliza nos nossos projetos, Senhor. Nós não queremos ser a igreja de ontem. Nós queremos ser a igreja de hoje, Senhor. Senhor, se perdemos a nossa sensibilidade de ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir novamente. Eu não quero que os meus melhores dias sejam lembrança do meu passado. Eu quero que o meu melhor dia seja hoje. Eu quero que o meu melhor tempo seja agora. Eu quero poder dizer que eu estou no melhor tempo da minha vida hoje, espiritualmente falando. A presença dele está neste lugar. Eu não aceito, queridos, sentar numa roda e dizer naquele tempo Deus falava com a gente. Não, naquele tempo Ele falava e continua falando, continua fazendo. Ele continua vivo, Ele é o mesmo. Aquela época eu não entendia tanto, mas hoje eu entendo melhor. Hoje está mais claro. A Bíblia diz: nunca diga que o dia de ontem foi melhor. Deus nunca quer que você olhe para o passado. Ele quer que você faça do presente a plataforma para o seu futuro. Eu não estou falando porque às vezes, queridos, nós somos direcionados, incentivados a esquecer as coisas ruins. Eu não quero te dizer que você precisa esquecer as coisas boas, mas você precisa parar de ser saudosista. O melhor vai ser amanhã. E quando chegar amanhã eu vou falar: o melhor vai ser amanhã. O
melhor vai ser amanhã. Cada ano que virá eu vou falar, eu estou no melhor ano da minha vida. Eu não vou ficar igual vinho, irmão, vai ficando velho, vai ficando melhor. Vai ficando melhor, vai ficando melhor, vai ficando melhor, vai ficando melhor. Escute, eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus quer se mover de uma forma sobrenatural nesse tempo. Deus quer se mover de uma forma sobrenatural nesse tempo. Me impeça, Senhor, de ir para onde eu tiver com a agenda marcada. Ah, você está com a agenda para ir pregar em tal lugar, por favor, me impeça. Me impeça, diga que não é para ir. Eu quero ouvir a tua voz, nem que seja para dizer não vá. Desde que o Senhor fale comigo, desde que o Senhor não se cale. O Espírito Santo é a pessoa que revela os céus no presente para você. Jesus dizia assim: eu só faço o que eu vejo, meu Pai, não o que eu vi, o que eu vejo. As palavras que eu falo são as palavras que eu tenho ouvido do meu Pai. Ele acordava cedo, ele ia procurar um lugar deserto, ele ia orar para ouvir a voz do Pai. Para mim, o relacionamento dele, para mim assim, na minha mente santificada, imaginária, para mim ele acordava de manhã, ele ia orar e ele falava: e aí, Pai, tudo bem? O Pai falava: tudo bem, filho, como é que estão as coisas por aí? Tudo sob controle, Pai. O Pai dizia: amém, filho, nós estamos juntos nessa. Ele falou: amém, Pai, eu percebo que a gente está junto mesmo. Para onde que a gente faz hoje, Pai? O Pai dizia: filho, peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Vai para Nazaré. Está dizendo que você vai ser chamado Nazareno. O que mais, Pai? Depois entra lá no templo, quebra tudo. Está escrito que o zelo da sua casa vai te consumir. Entra lá, quebra tudo. Jesus falou: estou indo, Pai, depois eu volto para a gente conversar. Mais tarde eu volto aí. E Jesus foi para Nazaré, chegava lá, a vida dele era totalmente profética, ele se movia. Escute, se Deus tem um livro sobre você, escrito em Salmo 139, se todos os nossos dias forem escritos e determinados, a minha oração diária é simplesmente saber: Deus, o que é para hoje? O que é que tem para hoje? Eu duvido que ele terminou um dia dizendo: o capeta venceu você hoje. Hoje eu escrevi aqui que o diabo te venceu. Pode ter escrito: o diabo tentou, mas ele não venceu. Eu não acredito que Deus escreveu uma derrota sobre a minha vida. Eu sei que eu terei aflições, mas a vitória é certa sobre a minha vida. Tudo que eu desejo para a sua vida, para as nossas vidas, é que o Evangelho seja uma realidade, que não seja apenas uma mensagem, que a sua vida seja tomada pela presença do Espírito Santo, que a sua vida seja encharcada. Que eu desejo, queridos, é uma igreja que seja acordada de madrugada. Filha, vem estar comigo. Eu às vezes, de alguma forma, eu tento passar para vocês o que está dentro de mim. Acho que a minha alma ainda não consegue. Mas eu tento pôr para fora assim. Eu não consigo às vezes. Eu já vivi muitos momentos bons aqui na igreja, em cultos. Eu já vivi coisas muito boas coletivamente, mas eu posso te garantir que os meus melhores momentos foram a sós. Eu nunca tive nada tão bom quanto as experiências que eu tive com Ele. Eu me lembro de um dia, ou de uns dias, que eu estava orando acerca de uma situação que aconteceu na igreja. Isso há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio. E eu estava perguntando para ele: mas por quê? Como é que é isso? Eu chorei.
Eu deitei no meu sofá e fiquei chorando. Deus, mas por que é isso? Por que é assim? Ele não falou nada. E um dia eu acordei, sentei na mesa para tomar um café, eu estava sozinho. A Andréia não estava em casa. Eu abri o computador, coloquei uma xícara de café, abri a página, abri o computador na página da UOL, estava lendo, sei lá, estava lendo as notícias assim. Eu tenho mania de fazer isso de manhã, estou lendo as páginas assim. Quando a voz dele inundou dentro de mim. Escute, queridos, eu ainda estava acordando, eu estava sonolento. Eu estava meio assim aéreo, não estava acordado ainda totalmente, estava tomando um cafezinho. Por isso que eu sei que era ele, eu tenho certeza. Ele me disse, faz 3 dias que você está perguntando algo para mim. Você quer saber? Irmão, pensa num céu rasgado. Eu falei, eu quero. Ele falou, você vai anotar? Eu falei, vou. Eu diminuí a página do UOL, eu minimizei ela, abri o Word e ele ficou 3 páginas ditando para mim. Daquelas páginas eu fiz uma mensagem. E o povo me perguntou, de onde você tirou isso? A vontade de falar, se eu falar, você não acredita. Ele não quer se esconder de você. Os maiores sofrimentos que você tem passado é porque você não ouviu a minha voz. As coisas que você tem passado até hoje é porque você não ouviu a minha voz. Se você tivesse ouvido a minha voz, você não estava passando pelo que você está passando, diz o Senhor. A nossa vida pode ser uma vida de muito sofrimento, se nós não pararmos para ouvir a voz do Senhor. A nuvem vai passar, outra geração vai se levantar. Se você não parar para desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Agora escute, você não vai ouvir só coisas favoráveis. Você vai ouvir coisas contrárias. Mas a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Mesmo quando aquilo doa em mim, mesmo quando aquilo vai me ferir de alguma forma, porque eu queria muito aquilo. Aceite. Eu creio que nós não deveríamos tomar uma atitude na nossa vida, por menor que seja, que não fosse direcionada por Ele. Eu não creio em nenhuma área da nossa vida que não seja espiritual. Eu não creio. Toda área da nossa vida é espiritual. A nossa alimentação diária é espiritual. Os nossos relacionamentos são espirituais. As nossas conexões são espirituais. Eu tenho dito, Senhor, não me faça perder tempo com gente que não tem nada a ver comigo. Não permita que eu vá em lugares que não é para mim ir. Feche portas que não é para mim estar. Às vezes a gente pede para abrir porta, né? Não, feche também. Tudo na sua vida é espiritual. As finanças na sua vida é espiritual. O relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo é espiritual. A gente tem uma química legal. Não tem química não, irmão. Você não é físico. É o Espírito Santo que uniu. Quando o Espírito Santo começa a conduzir uma casa, quando o Espírito Santo começa a conduzir uma família. Paulo estava no meio de uma turbulência, irmãos. Uma tempestade, quebra navio daqui, vai morrer todo mundo. Ele falou, vai ficar tranquilo. O Deus a quem eu sirvo apareceu para mim nessa noite, coisa assim. Ele falou para mim que não vai morrer ninguém. Paulo está quebrando. O cara está preso, ele está dizendo, o Deus que eu sirvo apareceu para mim nessa noite. Ele falou que a gente vai perder tudo. Eu vou perder tudo, mas a vida a gente vai ficar. A gente não gosta disso, quando a gente tem que jogar as riquezas do navio, né? Libera as riquezas, porque esse negócio aqui vai. Falou, joga tudo fora, mas morrer não vai morrer ninguém. Uma hora da nossa vida que ele fala, filho, vai jogando tudo fora.
Vou preservar você. Rapaz, o cara é prisioneiro. E ele está dando ordem dentro do navio. Eu falei para vocês, se vocês tivessem feito isso, tivessem me ouvido, não tinha acontecido. Mas pode ficar tranquilo. Vocês não ouviram a minha voz. Mas o Deus a quem eu sirvo apareceu para mim nessa noite. Ele disse que vai morrer ninguém. Aí os caras começam a fugir. Falou, não deixa fugir não. Se fugir, a gente vai morrer todo mundo. O cara está conectado com os céus. Ei, nós precisamos estar conectados com os céus. Tem uma crise divina aí. Deus fala, não, preparei um riacho para você. O negócio está feio, mas eu preparei uma saída para você. Ele sempre tem um escape para os filhos dele. Escute, você não sabe o amor que ele tem por você. A dimensão do amor dele cuida. Escute, nós passamos por aflições, mas nós não somos abandonados. Nós não somos desamparados. Ele está conosco o tempo todo. Vamos ler os Salmos e a gente encerra. Salmos 46. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Espírito Santo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Quieta-te. Quieta-te. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por favor, erga suas mãos por um instante. Se expresse como você quiser.
saudade do teu amor. Meu coração tem saudade, meu coração tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudade, tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudade. Meu coração tem saudade do teu amor. Meu coração. Segura aí, querido. Olhe para mim, queridos. Nós já vamos mergulhar. Abra a tua Bíblia em Salmo 51. Continua nesse rio, Cleiton. Abra aí Salmo 51. Shhh. 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, e nem me retire o teu Santo Espírito. Oh, Ele é o seu bem maior, Ele é o seu bem maior, Ele é o seu bem maior, Ele é o seu bem maior. Coração tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudade. Coração tem saudade do teu amor. Meu coração tem saudade. Meu coração tem saudade do teu amor. Solta! Solta! Verde impetuoso, verde impetuoso, verde impetuoso. Sopra neste lugar, sopra neste lugar, Senhor. Solta! Do teu amor. Mate a sua saudade hoje. Oh! Meu coração tem saudade. Meu coração tem saudade do teu amor.
Diga para Ele. Eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Eu te amo. Espírito Santo, diga pra Ele, eu não posso viver sem Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, eu não posso. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, eu não posso. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos. Nós te exaltamos, ó Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. La yalabakama mandaya labasu babaramacho. És o pão que alimenta. Tu és o pão que me alimenta. Tu és, tu és. Meu respirar.
Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Eu quero ir mais fundo, preciso ir mais fundo. O que eu sei é tão pouco. Tenho fome, tenho sede. Pega as tuas mãos para Ele. Comece a aplaudir a Ele com alegria. Que as nossas vidas sejam guiadas por Ele. A nossa casa, a nossa família, o nosso deitar, o nosso levantar. Que cada área da nossa vida seja conduzida pela pessoa do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Sente por um instante, queridos. Vou dar os avisos, nós já vamos encerrar. Vem me tocar, Senhor. Toca a minha vida. Me transforma, Deus. Transforma-me, meu amado. Só um toque em tuas vestes e eu serei curado. Só um toque de tuas mãos, Jesus, e eu serei transformado. Então, toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor Jesus. Toca-me, Senhor. Só eu ver a tua face e minha vida mudará. Só ouvir a tua voz, Jesus, e no caminho ela me guiará.